Bom dia, nono ano, tudo bem, minha galerinha? Saudade de vocês. Hoje nós vamos fazer o quê? Corrigir a atividade do módulo 2, página 46 e 47. Siga-me! Voltamos. A página 46, a primeira questão diz: diferencie gametas e genes. Primeiro, gametas, elas são células sexuais, né? Que vai conter o material genético que vai ser transmitido para os descendentes, para a prole, para os filhos. Então, na verdade, os gametas são o gameta feminino, que é os ovócitos, e os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Já os genes são as unidades onde vai ter a transmissão, onde vai conter o quê? O material genético, vai conter os nucleotídeos, né? O DNA. E a informação de toda a história do ser vivo. Vai conter toda a informação do pai e da mãe. A questão 2. Qual é a importância dos gametas para a transmissão de características? Porque é dentro desses gametas que vem o quê? Os genes transmitidos, os genes responsáveis a transmitir todas as características daquele ser vivo. Questão 3. Os chimpanzés têm 48 cromossomos em cada uma das suas células. Sendo assim, responda a questões propostas. Questão A. Quantos cromossomos os chimpanzés têm em seus gametas? Então, nós sabemos que ele vai receber uma quantidade de cromossomos do gameta feminino, que é o gameta da sua mãe, e uma metade do gameta masculino, que é o gameta do seu pai. Nesse caso, como são 48 ao total, se eu dividir por 2, eu vou ter 24. Nesse caso, ele recebeu 24 cromossomos do pai, 24 cromossomos da mãe. B. No caso de uma lesão na pele, por exemplo, quantos cromossomos terão as células formadas por mitose para regeneração? Lembrando que o processo de mitose, nós temos uma célula mãe, dando origem a duas células filhas idênticas. Então, a célula mãe, ela vai ter 48, nesse caso aqui vai ser 2 N's, né, diploide. Se ele tem 48 cromossomos, nesse caso, cada célula vai conter 48 cromossomos também, já que são idênticas. Questão 4. Questão 4. Então, a questão, ela tá falando sobre a diversidade genética dos seres vivos. E a pergunta é: qual é a relação da presença de gametas com a diversidade genética e a passagem das características de uma geração para outra? O que isso quer dizer? Se a gente não tivesse essa mistura de DNA, nós teríamos todos os seres vivos sendo iguais. Então, essa mistura, esse recebimento de gametas femininos e gametas masculinos, de genes tanto do pai quanto da mãe, faz com que haja mudanças nessa conformação dos nucleotídeos do DNA, fazendo com que cada ser vivo tenha as suas características próprias, mesmo que, por exemplo, sendo irmãos, mesmo irmãos recebendo os mesmos cromossomos, tanto dos pais quanto da mãe, a gente ainda tem, assim, por processos, por exemplo, do crossing over, que faz com que haja modificações nesses nucleotídeos, fazendo com que cada indivíduo seja único, ok? A questão 5 é para marcar a alternativa que não é verdadeira. Vamos analisar. Questão A. A mitose é uma divisão celular que ocorre para reprodução, regeneração e renovação de células. Essa opção, ela é corretíssima. Então, a mitose, ela vai ser responsável sempre para aumentar, para o crescimento, tá, das células. B, a meiose possibilita a variabilidade genética? Lógico, porque no caso da meiose, nós vamos ter a formação dos gametas, tanto femininos quanto masculinos, né? Então, nesse processo de formação dos gametas, nós temos aí as modificações e temos também as particularidades de cada indivíduo. D. Na mitose, na mitose, as células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula mãe? Mentira! Nós sabemos que, na mitose, a célula mãe, ela geralmente vai ser diploide, 2 N's,
ela vai sempre transmitir, ela vai duplicar seu material genético e as células filhas vai ter a mesma quantidade de números dela. Na questão 6, os cavalos, que é o seu nome científico, Equus tem em cada uma de suas células somáticas 64 cromossomos. Marque um X a resposta que apresenta o tipo correto de divisão celular que gera os gametas e quantos cromossomos os gametas têm. Essa é muito fácil. Primeiro, mitose sempre vai dar origem a células somáticas, célula de crescimento, enquanto que a meiose vai dar sempre origem a células reprodutoras, gaméticas. Então, nós já temos a primeira resposta, é a meiose. Pode ser a B ou a D. No caso, por que que não é a B? Porque lembra que nós recebemos a metade, 50% do gameta do pai, 50% dos gametas da mãe. Se eu tenho 64, eu divido por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32 cromossomos de cada. A questão 7 diz assim: uma célula muscular humana se dividiu por mitose 3 vezes. Quantas células foram formadas? Eu tenho que uma célula muscular se dividiu. Se eu tenho uma célula muscular, nós vamos ter, se eu tenho a mitose e ela se divide 3, vai ser 3 vezes, na verdade, desculpa falando, nós vamos ter sempre uma formando 2. Nesse caso, nós vamos ter 8 células filhas. B, quantos cromossomos terão cada célula filha? No caso de uma célula muscular humana, como a gente sabe que a célula gamética humana tem 46 cromossomos, nós então sabemos que essa célula filha será de 46 cromossomos também. Qualquer dúvida, meus amores, é só me procurar. Beijo, beijo, tchau, tchau!